Semear MS, oferecimento Hidráulica Ginter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Olá, seja muito bem-vindo ao Semear MS, um programa dedicado ao universo do campo. Hoje, preparamos uma edição mais do que especial, trazendo as principais reportagens dos nossos últimos 5 programas, especialmente para você que pediu e que vai curtir com a gente. Estamos aqui na área externa da TV HIT, em contato direto com a natureza, o cenário perfeito para falarmos sobre o agronegócio. Prepare-se para mergulhar em histórias inspiradoras, descobertas surpreendentes e informações essenciais para os apaixonados pelo campo. No programa de hoje, você confere. Em segurança jurídica, Mato Grosso do Sul tem 152 áreas invadidas e indefinição sobre o marco temporal preocupa produtores. Mais de 9.000 propriedades rurais de Mato Grosso do Sul estão cadastradas pela Polícia Militar Rural e são monitoradas em tempo real com o uso da tecnologia. Suinocultura avança em Mato Grosso do Sul. Região da Grande Dourados lidera em número de produção e abates. Diversificação de culturas. Além de sustentável, a prática garante o controle de nematóides no plantio da soja. Plantas de cobertura, além de proteger o solo, são aliadas no controle de pragas. E ainda, você vai conhecer a história de Célio França, que fundou a Escolinha de Peões para preparar campeões não só para o rodeio, mas também para a vida. A edição especial do Semear MS começa agora. A indefinição sobre o marco temporal tem gerado insegurança no campo. Recentemente, o presidente da República anunciou a intenção de comprar áreas para abrigar a comunidade indígena. Mas enquanto isso não acontece, produtores rurais relatam que se sentem ameaçados pela possibilidade de novos conflitos. Nelson é agricultor familiar e alega que teve que deixar de produzir no sítio onde mora com a família depois que os movimentos indígenas passaram a ingressar em áreas que reivindicam no entorno do anel viário, em Dourados. Tivemos que parar muitas coisas, tive que tirar meus carneiros, tirar minhas vacas às pressas, depois voltar, tive que sair de casa. Então o impacto foi muito grande para a gente, sem falar no psicológico, né, que a gente vive abalado até hoje. Para buscar uma solução, ruralistas criaram uma associação de moradores, da qual Nelson é o presidente. O produtor relata que ele e outras 20 famílias que moram na região se sentem em constante ameaça. Geralmente são pessoas que estão encapuzadas, né, estão com arco e flecha, com coquetel molotov, essas coisas todas. Então não é fácil, é difícil para a gente. Ele alega que atualmente existe uma trégua entre os envolvidos, após uma intermediação feita através da instalação da Frente Parlamentar em defesa da solução dos conflitos entre indígenas e proprietários de terras, presidida pelo vereador Rogério Iuri, com a intenção de solucionar a questão, ainda que de forma provisória. Ao longo dos debates, que também envolveram outras instituições como o Ministério Público, OAB e órgãos de segurança, foi levantado que o ponto central das discussões está na disputa de uma área de 300 hectares, que a comunidade indígena reivindica.
Descobrimos ali que a área hoje onde está instalada a aldeia indígena, ela no documento fala que ela tem 3.600 hectares, mais ou menos. E que com a nova tecnologia foi se aferida uma área só de 3.300. E os indígenas querem esses 300 hectares dele a mais, e por isso que invadiram. Mas isso não quer dizer que esses 300 hectares sejam a área que eles estão invadindo, porque os proprietários, os produtores, são proprietários daquela área ali há mais de 100 anos, tem gente que tem escrituras. E aí nós mostramos para os dois que nós temos que sentar e ver onde é que está o erro. Houve um erro? Houve, de quem fez lá atrás. E que os dois lados são prejudicados hoje. E que alguém tem razão, ou os dois têm a razão, e aí nós vamos buscar meios para que eles sejam compensados, tanto indígena como produtor. A Frente Parlamentar fez um relatório e tem dialogado com as esferas federais para apontar caminhos, como a desapropriação com compensação, que pode ser oferecida tanto para a comunidade indígena como para ruralistas. Acho que a maior conquista que nós conseguimos foi a paz. É que existiam mulheres e crianças e homens de um lado e do outro que estavam com medo. E que mulheres e crianças principalmente eram as vítimas, porque ficavam em casa e os seus esposos, né, estavam aí, tanto ele como branco ou indígena, ou produtor ou indígena, estavam indo trabalhar e não tinha tranquilidade de deixar sua família. O conflito que atinge essa área é apenas um exemplo da disputa por terras que impacta a vida de comunidades indígenas e de produtores rurais de pequenas a grandes propriedades, na região sul de Mato Grosso do Sul, uma das maiores produtoras de grãos do país. Depois de uma ampla discussão, está em vigor a lei que estabelece o marco temporal. Essa legislação acompanha uma tese jurídica de que povos indígenas têm direito a ocupar apenas as terras que já estavam ou disputavam em outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição. Mas essa lei, que poderia mudar a forma como as demarcações são conduzidas no país, ainda é cercada de incertezas, já que existe a possibilidade de derrubada da legislação a partir de ações que tramitam no STF, o Supremo Tribunal Federal. Essas ações ainda vão para o Supremo ainda vai julgar. Então, na prática, nós ainda não temos o tema eliminado, o tema pacífico. Então, ainda há uma divergência entre STF, entre casas legislativas, entre os advogados. Então, com relação a isso, o que nós podemos fazer hoje, está vigente a lei? Sim, está. Até quando? Não sabemos. O presidente da Comissão de Direito Agrário e Agronegócio da 4ª Subseção da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil em Dourados e Itaporã, pontua que, para os produtores, a expectativa é de que a lei promulgada seja mantida. Basicamente, o produtor, com essa legislação, ele entende, olha, se de 1988, que foi a Constituição, para cá, eu não tive problema com os indígenas, eu não tive um problema histórico, então minha propriedade nunca vai ter esse problema. É uma segurança jurídica, tanto para o proprietário da área, quanto para quem quer investir nessa área. Agora, se você tira esse marco temporal, se fica sem isso, basicamente permite com que qualquer comunidade indígena, independente do tempo, ela vai e discuta a área em questão como se fosse a área ancestral dela. E aí que vem a insegurança. Cansado das incertezas e da constante tensão no lugar em que vive, Nelson considera deixar a área em que ele e o pai nasceram em busca de uma tranquilidade para a família. A paz não tem preço. Eu acho que você já ouviu falar nisso. A paz não tem preço. Nós precisamos ser pais. Eu preciso ver meus netos crescer. Meus filhos já cresceram, mas eu preciso ver meus netos crescerem. Então, eu quero paz. Se a gente for indenizado justamente, a gente sai. Mais de 9.000 propriedades de Mato Grosso do Sul estão cadastradas no programa Campo Mais Seguro. Os locais recebem as visitas e recomendações de segurança e são monitoradas em tempo real pelo Batalhão da Polícia Militar Rural com o uso da tecnologia. A 45 quilômetros do centro da cidade fica o distrito de Iguaçu, uma região de Dourados voltada para o agronegócio, onde este produtor rural decidiu investir há 12 anos. Em 120 hectares, planta soja e trigo, além de criar gado. Mas nem sempre seu Luiz se sentiu seguro. Isso porque passou por um susto há 4 anos, quando criminosos invadiram este barracão da fazenda e levaram maquinários e implementos agrícolas. Máquinas pequenas, né?
bote de motor, é uma porção de coisa aí. O senhor conseguiu recuperar parte desse valor? Não, nada, não recuperamos nada. Tá tudo, foi e não voltou, nunca mais volta, né? Um pé atrás com essa turma, né? E com essa chegada da patrulha aí, não se viu mais falar em nada aqui na região, não se viu falar mais nada aqui na região. A patrulha que o seu Luiz Alberto fala é composta por policiais militares, treinados especialmente para a prevenção de crimes em áreas rurais. Como parte do programa Campo Mais Seguro, foi criado no começo deste ano o Batalhão Rural de Polícia Militar. A ideia é de fortalecer a segurança, protegendo da criminalidade tanto o produtor quanto as propriedades rurais. Escorremos aqui na região de fronteira, né? Nós temos aí vários crimes como o abigeato, né? O furto também de insumos agrícolas e tal, e isso aí a gente percebeu que diminuiu muito. Em contato com o produtor, a gente percebeu que o fato da viatura estar fazendo policiamento, estar presente na propriedade rural, isso aí faz uma diferença e inibiu muito. O Cabo Evandro é um dos policiais que integram o batalhão em Dourados. Eles fazem visitas técnicas nas propriedades, apresentando recomendações de segurança como locais para instalação de câmeras e iluminação, por exemplo. Cada fazenda ainda recebe uma placa como esta, com um número de identificação indicando que é monitorada em tempo real. O sistema utilizado é esse de georreferenciamento, que fica na sede do batalhão em Campo Grande. Pelo menos 9.000 propriedades estão cadastradas no programa e os dados podem ser acessados pelos militares a qualquer momento. Temos dados como a quantidade de funcionários, nome dos funcionários, dados dos implementos agrícolas, tudo isso para permitir um planejamento operacional do policiamento e também numa eventual chamada emergencial. Por exemplo, para o policial já saber quem é o funcionário que deve recebê-lo na chegada da fazenda. Tudo isso reduz consideravelmente o risco do crime. No próximo bloco você confere. Suinocultura avança em Mato Grosso do Sul. Diversificação de culturas garante o controle de nematóides no plantio da soja. O Semear MS volta já. Com mais de 40 anos de experiência, a Hidráulica Guinter se destaca pela sua equipe altamente qualificada e pelo uso de técnicas e ferramentas modernas para oferecer diagnósticos ágeis e precisos. Nosso foco está na recuperação de equipamentos como hidro de colheitadeiras, pulverizadores e outros sistemas hidráulicos. Contamos com uma bancada equipada com sistema eletrohidráulico para testes e regulagens de bombas e motores. Hidráulica Guinter, excelência em manutenção hidráulica. A Lubifil há 20 anos atende Dourados e região com variedades em produtos com as melhores marcas e garantia de qualidade. Temos o óleo ideal para o seu automóvel, caminhão ou máquina agrícola. Na Lubifil você conta com uma equipe especializada e atendimento personalizado. Lubifil, agora com 2 lojas em Dourados. Estamos de volta para falar sobre economia. A suinocultura avança em Mato Grosso do Sul, o 6º maior produtor do país. Na região da Grande Dourados, a atração de indústrias e incentivos fiscais impulsionam a produção. Com o mercado aquecido, o Mato Grosso do Sul se destaca no abate de suínos, com um aumento de 63% nos últimos 6 anos. De acordo com levantamentos da FamaSul, Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, somente no último quadrimestre de 2023 foram exportados 1.700.000 toneladas de carne suína, sendo Hong Kong, Singapura e Emirados Árabes os principais países compradores. A Sumas, a Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores, tem elencado os motivos que influenciam nesse crescimento. Um produtor querer crescer, uma indústria auxiliando e ajudando o crescimento e um governo incentivando a produção. Então, a união dessas 3 pontas, a gente consegue ter uma produção melhor
uma produção que aumenta e, consequentemente, um maior número de abates, de animais abatidos. A associação está confiante. Nos próximos 2 anos, o estado deve subir no ranking nacional, saindo da 6ª posição para a 4ª até 2026. O objetivo é equiparar-se a Santa Catarina, que lidera a produção no país. Para isso, a entidade tem apostado em inovações para superar desafios, como o de garantir um estado sanitário, energia elétrica e manter a preservação do meio ambiente. A Sumas ela lançou um projeto chamado PAS, é um programa de Assuma Sustentabilidade, onde a gente traz para dentro de casa estudos junto com a Embrapa e algumas entidades governamentais e privadas, a gente desenvolver trabalhos para trazer tecnologia e ciência para dentro da atividade. Esse ano foi lançado esse programa, né, em parceria com o governo do estado, e a gente está a caminho para que cada vez mais isso se desenvolva. Potência agrícola no estado, a região da Grande Dourados também é destaque na suinocultura. Somente no último trimestre do ano passado, mais de 800 mil animais foram produzidos para o abate. 105 mil deles saíram de Dourados. A atração de frigoríficos como esse são fatores importantes para aquecer o mercado nessa região. Eu vejo que Dourados é uma região muito promissora, porque nós temos aqui a questão do plantio de milho, soja e outras atividades econômicas que unem o útil ao agradável, né? E a nossa intenção no que tange a Prefeitura Municipal, todo empreendedor que quiser vir para Dourados para se instalar, montar as suas granjas, trabalhar com a suinocultura e outras atividades econômicas, sempre às portas da prefeitura, né? E é uma determinação do prefeito para a gente acolher, atender bem e ver qual é a demanda e aquilo que a municipalidade pode oferecer. No Brasil, a suinocultura é uma das atividades mais importantes do agronegócio. O país é o 4º maior produtor de carne suína do mundo, ficando atrás apenas da China, União Europeia e Estados Unidos. O reflexo desse crescimento é observado na economia local. Geração de emprego, recolhimento de imposto para o município, né? E não só para o município, mas para o governo do estado e para a União. E, sobretudo, um celeiro de boa produtividade, né? Produzindo coisa de primeira, com fiscalização atenta, e é isso que atrai Dourados, né? Além de tudo, esse conjunto da obra, que é produtores realmente identificado com a sua produção, cada dia melhorando a genética, e é isso que a gente espera, né? Que aqueles que têm interesse em vir para o município de Dourados vai ter o apoio do município e, além disso, ainda pode se comunicar com pessoas que estão há tempo dentro do negócio e que com certeza têm algum ensinamento para passar. O assunto de agora é sustentabilidade. Enquanto agricultores continuam focando exclusivamente no cultivo de soja e milho, uma ameaça invisível paira sobre as suas plantações: os nematóides. Esses parasitas podem destruir lavouras inteiras, mas uma solução simples pode combatê-los: a diversificação de culturas. Na rotina de uma lavoura, o trabalho inicia bem antes das primeiras sementes serem plantadas. Desde a fase de planejamento, a seleção dos grãos e os testes são cuidadosamente realizados, garantindo que o processo de semeadura transcorra sem problemas. Esse é o segredo do agricultor Darcy, que há anos tem lidado com a terra e descobriu na diversificação das culturas uma estratégia eficaz para se proteger contra os nematóides. É a rotação mesmo, a gente tem que sair do cultivo, a monocultura, milho e soja, milho e soja, milho e soja, que já vem há muitos anos. Como antigamente se tinha soja e trigo, soja e trigo. Nunca é bom, nenhuma nem outra. Então a quebra dessa continuidade, isso é muito benéfico para a terra, para você conseguir combater alguns insos que são de difícil combate no meio do milho, no meio do soja. Às vezes no trigo você consegue combater com facilidade. E até porque o trigo ele tem uma alelopatia que é muito forte e em cima de vários insos. Então ele é uma planta que por si só já ajuda você a desinçar a lavoura.
Darcy é um defensor da agricultura do trigo e sempre a incluiu em sua propriedade. Esse ano, ele está se preparando para semear 700 hectares, reforçando não apenas o combate aos nematóides, mas também o potencial promissor que esse cultivo tem demonstrado na região da Grande Dourados. Nós temos condições na nossa região de produzir um dos trigos com melhor qualidade. Isso que chama atenção para a nossa região. Já tive contato com pessoas que é do meio e que falam que a região sul do MS e norte do Paraná são onde se produzem os melhores trigos do Brasil. Então, temos essa oportunidade, a gente tem o know-how da coisa e vamos continuar plantando trigo. Essa quebra de ciclo faz com que a gente reduza também essa carga de nematóides e tudo isso aí vem em benefício do produtor. Todas as armas que a gente pode usar, a gente vai usar. Mas o sistema, apesar de eficaz contra esse tipo de parasita, ainda é pouco utilizado pelos produtores rurais, devido à pressão comercial entre o plantio de milho e soja. O modelo nosso de produção, principalmente soja seguido de milho, é um modelo que dá, na verdade, dá giro para o negócio agrícola, né? O produtor tem 2 colheitas ao ano e ele consegue, então, girar os recursos dentro da propriedade, aproveitar melhor as máquinas, etc. Esta é uma limitação. Mas existem estratégias para você incorporar essas plantas de outono e inverno, essas plantas vamos chamar assim benéficas ou plantas de serviço, você incorporá-las junto com o milho, sem abrir mão da segunda safra, da safra do milho. É uma questão só de adequar bem, ajustar os seus procedimentos dentro da lavoura. As pesquisas destacam ainda que o uso combinado de plantas de coberturas e nemasticidas biológicos aumenta a eficácia dos pesticidas em até 30%, oferecendo uma solução sustentável para o produtor rural. A redução dos nematóides varia de 20% a 70%, dependendo da técnica utilizada. A espécie Pratilencos, que é uma que está hoje apavorando os produtores, ele ocorre de maneira intensa e causando danos em condições de solo compactado. E essas plantas utilizadas após a soja, em cobertura, e aí o melhor exemplo é a braquiária, poderia também ser o nabo forrageiro, elas têm a capacidade de trazer melhorias para a física do solo, descompactando o solo. As coberturas não servem de alimento para os nematóides e ajudam a fortalecer a soja, plantada em seguida. É uma escolha crucial para os agricultores protegerem suas lavouras no futuro. Imagina que uma área esteja altamente infestada e os rendimentos ano a ano começam a diminuir. Vai chegar um momento que você vai ter prejuízos. Então vale a pena até mudar o seu modelo por 1, 2 anos para restabelecer o potencial produtivo da sua área. No próximo bloco você confere. Plantas de cobertura, além de proteger o solo, são aliadas no controle de pragas. No quadro Paixão pelo Agro, vamos conhecer a história de Célio França, que forma campeões para a vida. O Semear MS volta já! Com mais de 40 anos de experiência, a Hidráulica Guinter se destaca pela sua equipe altamente qualificada e pelo uso de técnicas e ferramentas modernas para oferecer diagnósticos ágeis e precisos. Nosso foco está na recuperação de equipamentos como hidro de colheitadeiras, pulverizadores e outros sistemas hidráulicos. Contamos com uma bancada equipada com sistema eletrohidráulico para testes e regulagens de bombas e motores. Hidráulica Guinter, excelência em manutenção hidráulica. A Lubifil há 20 anos atende Dourados e região com variedades em produtos com as melhores marcas e garantia de qualidade. Temos o óleo ideal para o seu automóvel, caminhão ou máquina agrícola. Na Lubifil você conta com uma equipe especializada e atendimento personalizado. Lubifil, agora com 2 lojas em Dourados.
Semear MS, oferecimento Hidráulica Ginter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Estamos de volta! Além de fornecer a proteção do solo, as plantas de cobertura utilizadas no sistema plantio direto também podem ser aliadas importantes no controle de pragas. Vamos conhecer mais sobre a crotalária, uma leguminosa que pode ser empregada na lavoura para aumentar a produtividade e qualidade no cultivo. Na Picadinha, distrito de Dourados, está uma das propriedades da família Decian, tradicional no município no plantio de milho e soja. Pioneiros, esta é a primeira vez que investem no cultivo da crotalária, planta de cobertura que, por conta das folhas verdes e raízes fortes, ajuda a melhorar o solo, facilitando o plantio posterior da soja. A gente optou por ela porque é uma planta que tem uma cobertura superficial, ela gera uma matéria orgânica muito alta, que é o que a gente precisa na área, porque é uma área arenosa e a gente tem muita dificuldade em estabelecer a cultura, tanto do soja como do milho lá. Então a gente optou por ela, devido a isso. Aí como consequência, que seria um segundo fator, seria que ela é uma boa fixação de nitrogênio, que tanto a soja como o milho usa bastante. Ela tem um sistema radicular extremamente agressivo, isso ajuda para descompactar o solo também. Que mais? E ela também ela suprime algumas ervas daninhas. Rodrigues ainda afirma que nesta safra optou por unir 2 tipos de coberturas para o solo. Plantou junto com o milho tanto crotalária quanto braquiária. A gente tentou a braquiária em consórcio com o milho, não deu certo porque a quantidade de braquiária que jogou era pequena e lá é uma terra extremamente arenosa, então você tem um problema de altas temperaturas. E a braquiária, quando ela é novinha, ela não aguenta muito sol no lombo dela, ela acaba morrendo. E a crotalária, ela é bem rústica e por isso que a gente foi uma das opções por ter escolhido ela. A gente vai plantar ela e misturado com braquiária também. A crotalária é uma espécie da família das leguminosas que traz grandes vantagens ao ser incorporada no sistema de produção. Serve também para adubação verde, já que é utilizada para o controle de nematóides, conforme explica este especialista pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste. Então a crotalária, como integrante de um sistema de produção, ela é da maior relevância. O que tem que ficar claro é o seguinte, que existem várias espécies de crotalária. Então nós temos crotalária expectabis, que é essa que estamos aqui, né? Temos a crotalária júncia, que é aquela que está lá muito indicada da reforma de canavial. Temos a crotalária ocroleuca, muito interessante para ser consorciada com milho safrinha, tá? E tem outras espécies de leguminosas que também são interessantes, todas elas fixam nitrogênio, todas elas controlam o nematóide. A mais eficiente é a crotalária expectabis. Essa espécie aqui de crotalária, a expectabis, é altamente tóxica para bovinos, por isso não deve ser consorciada com o milho, que é matéria-prima para a produção de ração animal. Lamas afirma ainda que as plantas de cobertura utilizadas no sistema de plantio direto também são aliadas importantes no manejo integrado de pragas do solo, parasitas que, além de retirar substâncias nutritivas das plantas, ainda injetam substâncias tóxicas no interior da célula vegetal. Porém, outros benefícios também são característicos da leguminosa. A crotalária expectabis, por exemplo, aqui para a região de Dourados não tem grandes problemas. Se você for mais na região nordeste do estado de Mato Grosso do Sul, que é onde você tem altas altitudes, e nessas condições de alta altitude você tem temperatura diurna muito alta e temperatura noturna baixa, e isso favorece a ocorrência de determinada doença como o mofo branco. Então, para cada condição ambiental, vai ter uma melhor espécie de crotalária que se adequa a um determinado sistema de produção. As expectativas da família Decian são boas com relação aos resultados obtidos com o consórcio. Rodrigues espera que a cobertura verde da crotalária auxilie no início do crescimento da soja, o que tem sido difícil nos últimos anos, já que a área destinada ao cultivar dentro da propriedade tem solo bastante arenoso. A esperança é que na próxima safra, em vez de eu colher 30 sacos de soja lá, eu consiga colher 50, 55 ou 60 sacos e ganhar no soja. Um peão que transformou sua paixão pelo rodeio em uma missão para inspirar talentos em Dourados. Conheça a história de Célio França e a associação que forma campeões nas arenas do Brasil.
coragem, fé e pés firmes no chão do rodeio. Por trás dessas grades, sonhos e histórias se revelam, como a de Célio França, fundador da Associação dos Amigos Peões de Montaria, mais conhecida como Escolinha de Peões. Uma paixão que Célio nutre desde a infância e que inspira outros a seguirem seus passos. Desde criança sempre morei no sítio, né, na região de Vicentina. Quando 7, 8 anos comecei a montar em bezerro, escondido dos pais, né, em bezerro de leiteira. E aos 13 anos participei de um rodeio profissional montando em cavalos, mas a experiência não foi muito boa. E aí voltei a montar nos bezerros de novo, nos finais de semana, escondido, quando o pai sabia que queria bater, e assim foi. Quando fiz 18 anos, eu falei, agora ninguém me segura. Aí comecei a ir para o rodeio profissional. Não tinha lugar para treinar, não tinha nenhuma base para ensinar para como montar num boi, passar uma corda, mas a paixão era demais e fomos até se tornar peão profissional, participar de vários rodeios. Em 98 montei no Barretos e foi assim que tudo começou. Criada em 1998, a associação surgiu da necessidade de atletas que, assim como Célio, não tinham espaço para treinar. Uma área foi cedida provisoriamente pelo governo do estado, o que garantiu que mais de 40 alunos pudessem se preparar para as competições, ultrapassando as fronteiras de Mato Grosso do Sul. Hoje já temos 2 campeões mundial do Mato Grosso do Sul e tem vários meninos do Mato Grosso do Sul se destacando para fora. Tem uns meninos que saiu daqui da associação, se destacou no estado de São Paulo. Uma das grandes apostas da escolinha é o atleta Guilherme Verão, que vem se destacando em competições estaduais, participações em rodeios nacionais e se prepara para representar Mato Grosso do Sul nos Estados Unidos. A escolinha foi tudo para mim, a associação para mim foi tudo. Hoje, se tem um peão em Dourados, se hoje eu conseguir ganhar alguma coisa do rodeio, foi através da escolinha. Fui campeão da etapa da Liga Nacional em Itaquiraí, foi onde eu consegui a vaca com o Barretos e ganhei o rodeio de Itaporã, que meu sonho era ganhar um rodeio perto de casa, eu consegui ganhar um rodeio em Itaporã e foi um sonho para mim. Ano passado eu consegui ganhar a segunda aqui na minha cidade. Entrei no maior campeonato do Brasil hoje, que é o Rancho Primavera, e consegui fazer umas boas montarias lá. Fui no Barretos, né? Então para mim hoje, aqui no Brasil, eu sou realizado. Mas apesar da importância social, a escolinha ainda não tem uma área própria, o que coloca em risco um trabalho desenvolvido há mais de 25 anos em Dourados. A associação não pode fazer muita coisa, a gente queria colocar areia na arena inteira, entendeu? Para evitar lesão, a gente não consegue, a gente não tem incentivo de nenhum político, nenhuma empresa. Então eu vejo o sonho que eu tenho é a gente conseguir numa área para a gente melhorar a infraestrutura para os meninos que estão vindo. Nos bastidores do rodeio, Valdir Rodrigues, locutor, tem sua voz como guia emocional nas arenas. Mas sua conexão com a escolinha de rodeio de Célio França vai além das competições. Para todos nós que é fã do rodeio, que é fã do esporte classe A, Célio França, com a sua equipe, com os seus colaboradores, que são os peões que vêm treinar, que vem defender o esporte batido do Ida Sport 8 segundos, a importância, como eu sempre falo, Célio França é um dos ícones do rodeio em Dourados, Mato Grosso do Sul. Então é muito importante você ter uma escola, como aqui na cidade de Dourados, defendendo esse esporte. Se há uma certeza nesse esporte, é que nos corações dos peões há uma chama que vai muito além dos 8 segundos e que nunca se apaga. Uma jornada marcada pela persistência em superar todos os desafios. Para Célio França, é mais que uma simples escolha de carreira, é um estilo de vida. Rodeio, para mim, vou dizer que é minha vida. Desde 7, 8 anos, vivo no rodeio, sou apaixonado pelo rodeio. Eu acho que se um dia eu parar de ir no rodeio, pode saber que eu estou doente ou morri. O Semear MS Especial fica por aqui. A gente te espera de novo no próximo programa, com conteúdos exclusivos do universo do agro. Até lá!